tipo, já que ele tá falando do contrato, eu vou postar agora no Twitter o contrato e ele vê se tem alguma coisa de marca lá, entendeu? Eu nunca quis usar esse poder que eu tinha sobre a empresa Flow, entendeu? E, sim, se eu quiser, eu posso forçar eles a não usarem a marca. Não esperávamos que tivéssemos uma resposta hoje do Igor. Vamos lá, vamos ver. Nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Na verdade, o Igor falou, vamos fazer um projeto. Ele queria fazer um projeto de unboxing. Ele não tinha a menor ideia do que era podcast. Eu, sim, fui falar pro Igor fazer o Flow Podcast. Mais uma mentira. Em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. Juntei um dinheiro. Com dinheiro, Monark, que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Tava numa fase da vida dele que ele tava completamente improdutivo. Ele já tinha largado uma produtora que faliu. Não é que eu tava completamente improdutivo. Eu tinha montado uma produtora de vídeos curtos de publicidade. Que não deu certo, mas não tava improdutivo, tava tipo fazendo comercial. alguma coisa. E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube. E as indicações que eu tinha, de que as coisas estavam meio esquisitas ali, era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Eu tenho realmente essa mania de dar soco na porta. Eu fico irritado, às vezes eu dou um soco na porta. Dava soco na geladeira quando eu era moleque. Eu sempre tive, isso é uma coisa minha mesmo. Quando eu fico irritado, eu dou soco nas coisas. E é muito interessante o Monark falar que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook. Aí ele vai falar que ele arranjou o contrato pra mim. Na verdade, foi o J. David Jones que ajudou a arranjar, mas eu só consegui o contrato porque eu já tinha fama, não? Eles não davam contrato pra qualquer um. E eu nunca disse que o Igor nunca fez nada e nunca ajudou em nada. Eu vi o pessoal falando que o Igor não investiu. Não fui eu que falei, tá? Foi alguém aí na internet que falou sem saber. Mas o Igor investiu um pouco menos da metade, porque o aluguel da casa eu que pagava, tal e tudo mais. Mas ele investiu dinheiro no Flow também, e eu também investi de igual. Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Eu nunca disse que eu tava relevante pra caralho. Eu não sei onde ele falou que eu falei que eu tava super relevante. Ele deve estar usando algo que outras pessoas falaram e tá colocando como se eu falei. É que eu tinha uma grande fama, eu era muito conhecido. Muito mais conhecido que o Igor, apesar de o Igor não estava, tipo, mal das pernas. Mas em questão de relevância na época, mesmo que eu estava numa fase ruim, eu cheguei a ser muito mais conhecido que o Igor. Sim, muito mais conhecido que o Igor. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez. Eu pintei a sala. Da vez que Esse quarto tava livre porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. Não dizer que eu não agreguei em nada, isso que eu tô citando 3. Dizer que eu não agreguei em nada. Bom, pausa. Eu nunca disse que ele nunca agregou em nada. Isso aí eu nunca disse, né? Sempre falei que ele trabalhou, ele ajudou. Foi, não sei, tipo, quiserem fazer um corte, o pessoal que vai cortar esse vídeo e colocar a parte que fala, não, o Igor trabalhou, ele ajudou, eu falei isso. Eu nunca disse que ele não fez nada. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. Eu não disse isso, que eu financiei tudo sozinho. Talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só. Depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, ele parou. Então ele virou uma memória para os outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeos de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então, assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. Tava no momento da minha carreira que eu estava passando por uma fase de transição. Eu comecei a assistir o Flow por sua causa, porque eu lembrava do Igor vagamente. Não, legal. Sim, o Flow foi um boom de relevância pra mim e com certeza pro Igor. Chegou pra mim. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Gian. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Eu não destruí tudo. Teve uma crise, foi causada por mim, mas aí o cara ignora que foi causada porque eu era polêmico. E o Flow começou a bombar por causa das minhas polêmicas. O Flow surfa e cresce por causa de uma parada. Quando essa mesma parada causa um problema, eu destruí o Flow? Não destruiu tanto que ele tá aí, né? Herdou a equipe e toda uma estrutura que nós construímos juntos. E herdou as contas também. A máquina Flow ficou muito grande. Só tinha uma entrada de gasolina, que é a gasolina das polêmicas do Monark. Mas ficou muito grande a máquina por causa do Igor também. Ele que sempre tinha esse desejo expansionista
desenfreado. Mas ele ficou com a credibilidade, o nome Flow, as pessoas queriam ir lá. Não é como se tivesse destruído o Flow. O Flow não foi destruído. O Flow passou por um momento difícil. Mas destruído, não foi destruído. Eles tinham a casa, os equipamentos, toda uma equipe trabalhando, um monte de podcast, a empresa de vinho, a agência, um monte de contato. Então não destruiu o Flow. Teve um problema, eu não mudei. Eu continuei do mesmo jeito que eu sempre fui. Fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. Não destruiu tudo. Isso é mentira. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, lá, pô, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Isso é verdade. Ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta. Aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E quando eu falo que eles estavam tentando me tirar da empresa e tudo mais, era eles uma galera. Tipo, a Globo, a agência de inteligência, e os esquerdistas, um monte de influenciador não queria que eu fosse no Flow. O que o Igor fez foi ceder às ondas dos meus inimigos e ficar junto com eles. Agora, se ele tava com um planejamento pra me tirar do Flow desde o começo, não. O que eu acho é, ele cedeu à pressão e se uniu aos meus inimigos. Eu assinei o contrato e deixei tudo na mão dele, porque eu confiava nele, certo? O que me deixou puto, que me vim fazer esses vídeos e falar, é porque ele não quer cumprir o contrato e não me responde. O que eu achei filha da putagem. E é uma filha da putagem. Sim. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui... Existia um complô pra tirar eu do Flow. Que existia um complô. Entendeu? E o Igor cedeu a esse complô. A gente teve tweet de presidente do Brasil. A gente teve tweet do ex-presidente do Brasil. Teve cobertura na mídia, na grande mídia. Teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. A orquestração é meio parecida com o que está acontecendo com o E é Cazé. uma orquestração organizada. Organizada. Pela militância corporativa. Que queriam me destruir. Tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim. É só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet. Você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali. A gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu o contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então não tinha mais Flow. Ali acabou. Acabou. Essa que é a verdade. Então pausa. É uma verdade. Tipo, acabou o Flow nessa estrutura gigante. Certo? E veja, eu não quero nem discutir. Foi um cancelamento planejado, feito por meus inimigos políticos, que eu tinha muito. E isso aconteceu. O Igor estava envolvido nesse cancelamento? Não, mas ele cedeu para esses caras, entendeu? Assim como eu também cedi. Vamos ser 100% honesto? Você também cedeu. Cedi porque eu queria também proteger a empresa e deixar que eles tivessem uma chance de sobrevivência. O que me deixa puto é não me responder e não pagar a porra do contrato. E outra coisa que me deixa puto é o tipo de contrato que foi. Foi um contrato... assim, sem correção de juros, beleza, eu assinei porque eu quis. Você assinou porque você quis. Ah, certo, mas, tipo, é um contrato que você faz pra fuder o cara, entendeu? Fuder a pessoa. Não é um contrato da hora, não é um contrato justo. Eu conversei com o advogado, esse negócio de contrato sem juros, Não existe isso. Não existe, isso tá errado. Tá errado. Uma thumbnail nossa só bombava se eu colocasse Monark falou merda, Monark... calou fulano, Monark não sei o que, ciclano. Não é se eu botasse Igor fica espantado com... Ninguém assistia. Você era vocalista. Eu puxava as visualizações. Você puxava as visualizações. Sim. Quando você sai, você deixa a coisa não só no prejuízo de perder patrocínio, de perder monetização, de quase perder o canal e... o Igor fica no zero. Então, tipo assim, o contrato pode ser cuzão pra caralho naquele momento. Isso. Tá ligado? Mas naquele momento específico, ele não é tão cuzão. Ele se torna pra mim cuzão no momento em que ele não te paga e no momento em que ele também não chega e diz assim, ô Monark, na moral, naquela época ali também tava foda. Não, com certeza. Ó, eu não tô dizendo que não foi barra pesada o que aconteceu no Flow. Sim. Eu nunca disse isso, inclusive. Foi barra pesada e tudo mais. O que me deixou puta é não me responder e não me pagar o contrato. Não, isso aí tá errado pra caralho. E aí, não me pagando o contrato e comprar Mercedes de 300 mil. Isso aí, entendeu? tomara que ele explique, né? Eu quero ver chegar nessa parte aí. E é o contrato
que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. Não, pausa. Não acabou, não é assim. Acabou, Monark. Não. Uma empresa que perde o patrocínio, perde a monetização. Mas tem toda uma relevância, cara. Mas e daí, Monark? Nós vivemos de monetização. Então, mas beleza, você acha que o Flow conseguiu chamar presidenciável logo após? Que não foi Não foi logo após, Monark. Foi no mesmo ano. Não foi logo após. Foi no mesmo ano. Então, mas foi depois de todo um trabalho de reformulação. Mas beleza, mas você acha que... O Igor praticamente transformou o Flow num novo Flow. Beleza, mas transformou algo que existia, certo? Sim, transformou algo que tipo, existia. Você não pode... Só porque perdeu os patrocínios não acabou toda a história. Eles ficaram quase 2 meses sem monetização. Beleza, mas... E só Deus sabe se ia Mas ter aí de você volta. tá olhando só a parada de grana, entendeu? Mas é só quem Não, importa, não, Monark. nada a ver, cara. Monark é uma empresa, é o Cara, CNPJ. Por isso que eu falei, ó, vocês se fuderam Peraí, deixa eu falar. CNPJ. Não, deixa eu falar. Não é só isso. O Flow tinha toda uma construção histórica, cara. A relevância do Flow não morreu, ainda continua sendo relevante. Beleza, morreu em questão de contratos e de dinheiro. Certo. Mas aí você joga tudo fora, toda a história do Flow não existia mais? Não pode falar isso também, né? Mas ele tava no ponto de perder até o canal. O nome do Flow é gigantesco até hoje. É gigantesco até hoje. E você acha hoje. que isso não é por causa do que era construído? Então, mas é isso claro que eu quero dizer. era. Por causa da Quantas morte empresas que não morreram que tinham uma relevância da porra, morreram por causa da morte financeira da empresa? Mas veja... Quando foi a última vez que tu comprou um filme pra sua máquina Kodak? Mas, cara... Viu? E olha a relevância de uma Kodak. Mas existe uma relevância ainda do Flow? Ou você acha que não existia? Não. O Flow nem se compara com o Flow que era antes. Não, mas beleza, mas não tinha? Ele não herdou uma relevância? Herdou uma relevância, mas ele praticamente modificou o Flow todo. O Flow hoje é outro, ele só tá no mesmo estúdio. Beleza, mas tinha algo pra modificar, entendeu? Certo? Ah, sim. Você tinha algo pra modificar. Tinha algo pra modificar. Não é como se esse algo acabou. Não é como se ele tivesse criado algo do zero. Mas, na minha opinião, o único algo que você tinha, no caso do Igor, era o fato de que ele aparecia junto com você, mas ele quase não abria a boca. Você tem um canal com algoritmo, com na mente de milhões de pessoas que o Flow existe, com 1 bilhão de contatos que o Flow tinha. Então, mas o Flow tinha um hate absurdo, Monark. Mas eles ainda queriam ir no Flow. Tanto que ele conseguiu monte de convidado. Fora que houve uma grande campanha. Mas pra ele conseguir esses. Ele teve que tirar você, Monark. Deixa eu falar, mano. Deixa eu falar. Eu tenho que falar. É importante pra mim. Você não pode ficar me cortando, tá ligado? Tô muito adrilles hoje. Tá muito adrilles, cara. Tá muito adrilles. Tipo, existia toda uma relevância. Tanto que o Rafinha fez uma campanha. Sim. Tipo, o Flow era nacionalmente conhecido. Nacionalmente conhecido. Não é como se ele não tivesse ficado com nada. Ele coloca como se ele tivesse começado do zero a parada. Mas também forte. não foi... Eles tinham um monte de programa, Eles tinham agência, tinha empresa de vinho, entendeu? Tinha a equipe já estruturada. Uma coisa é ter equipe estruturada. Você tem um trabalho de construção que tá pronto, cara. Você acha que se o Igor tivesse criado podcast do zero, sem a marca Flow, sem toda a equipe... Não. E ele ia estar na... Mas como eu disse, ele era... Ele tinha algo pra reconstruir, cara. Ele tinha algo pra... Ele não começou do zero. Já tinha o estúdio pronto, o cenário, a lembrança das pessoas, a rede de contato. Mas essa lembrança também cobra. Mas isso traz audiência, cara. Traz audiência. O fato dele ter o acesso a 1 bilhão de convidados, se fosse um podcast do zero que ninguém conhece, você acha que ele ia conseguir os convidados que ele conseguia? Nenhum. Não ia, cara. Mas você concorda que também ele só conseguiu trazer esse monte de convidado porque ele praticamente teve que apagar a sua existência? Então, ele teve que me jogar pros leões. Exato. E pisar na minha cabeça. E isso fez com que também continuasse trazendo gente. Beleza. Mas isso só prova que existia uma comunidade com a qual ele falava que foi construída comigo lá. Sim. Entendeu? Então, ele destruiu o Flow, destruiu nada. Existia muita coisa ainda. Ainda era o programa mais relevante do Brasil, cara. E destruiu o Flow? Não, eu destruí o Flow financeiramente. E eu não fui eu que destruí, eu fui atacado por uma máfia corporativa e uma militância política, qual eu não quis me dobrar e que ele aceitou se dobrar. Então não destruiu o Flow, Ele ainda tinha muita coisa. Tudo que ele tá, todo esse cenário que ele tá aí atrás, toda a equipe que tá junto com ele, tinha na época que eu construí junto com ele, pô. Então vai dizer que ele não herdou porra nenhuma? Começa bem baixo. Não, começa com uma crise. Sim, ele começa com uma puta crise. Beleza, ele tem o mérito dele de ter conseguido... Não quero retirar o mérito do Igor ter conseguido manter o barco funcionando. Sim. Não tô querendo retirar o barco. Mas tinha um barco. E o barco tá andando legal. Mas tinha um barco. Tinha um barco. Ele herdou um barco. É isso aí. Não é como se o barco... Ele não começou construindo o barco da não canoa. foi destruído. Não. O barco não foi destruído. O barco tava com alguns furos. É isso aí. E ele remendou os furos do barco.
Mas ele tinha a E porra do botou o barco. barco pra andar de novo. É, mas tinha um barco. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir pra justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi Alegar ficar no falência? Flow. Será que é o que ele tá Eu falando? escolhi poderia alegar assumir falência. toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Eu escolhi, cara, Pausa. ficar aqui... A nossa reputação... Que é o que eu tô falando. Mas a reputação só tinha caído pra militância. A maioria das pessoas ainda gostava. Tanto que você falou que o Monarch Talks começou bem. A reputação estava destruída, ninguém assistia o Monarch Talks, certo? A reputação Exato. do Flow, eu vou argumentar que continuou maior ainda. Com esse cancelamento, só aumentou a reputação do Flow. A reputação do Flow foi uma mentira. Mas a audiência caiu. Não, no primeiro momento não caiu, não. Até hoje eu acho que a audiência é bem Não, menor. hoje em dia caiu, mas naquele momento a audiência era recorde. O cara conseguiu recorde com os presidenciáveis. Ah, mas aí você precisa levar um Não, presidenciável. a audiência no começo não caiu, não, cara. Ficou alta, começou a cair 2 anos pra cá. Pelo amor de Deus, o cara ficou com o flow pra ele e fala como se ele tivesse ficado com nada. Ficou com É que nada. nem você falou, né? Um barco tava todo furado, mas O barco tinha ainda alguns tinha um furos. barco. Mas tinha um barco, então o É, barco, tinha um barco. existia, pô. Financeiramente tava num momento difícil, mas é óbvio que ele acreditava que Senão não teria tirando, investido. certo? Eu dei a oportunidade dele reerguer o barco, entendeu? Fui lá, pulei do barco Se fosse um barco afundando, não teria por que continuar. Não teria, ele não teria aceitado. É, ele sabia que ele ia conseguir, porque o flow era gigantesco, pô. Eu fui lá, pulei do barco na água cheia de tubarões, entendeu? E deixei ele tranquilo no barco. Eu que fui pros tubarões. Ele fala como se ele tivesse ido pros tubarões e eu tivesse ficado no barco. Não, ele ficou com o barco, pô. Vamos ver se ele chega E não na era um parte barco de te qualquer, pagar. mano. Não era um barco qualquer. Pra todo mundo ver o que eu tava fazendo, que era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Não foi então destruída. dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, isso a gente não precisava dizer, porque o Flow acabou no dia 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por Isso é respeito uma verdade. ao Não é a nosso mesma coisa. trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow. Entendeu? Sobre Movimento eu ter nenhum. ficado no Acabou meu que irmão. movimento. O movimento de deixa eu- aceitar tudo e... Antes tinha um ideal. Agora não tem ideal nenhum. Que movimento é esse? O movimento de encher meu bolso de grana e comprar uma Mercedes. Esse é o movimento. Vou fazer aqui um pequeno resumo de como foi a tempestade de merda que a gente viveu nos meses que vieram depois, né? Pô, as pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos... Mentira. Mentira, queriam Isso se não é aproximar. mentira, não, É mano. mentira, sim, cara. Tanto que foi um monte de influenciador super bombado lá. Rafinha Bastos, que é um cara super mainstream. Esse não conta. Claro que cabe. Não conta Esse é por o- quê? Porque ele já foi cancelado pra caralho. Não importa. Ele ri pro caralho Não do importa, você tá falando que as cancelamento. pessoas estavam se afastando, ele afastando o caralho. Foi um monte de influenciador foda pra lá, pra tentar ajudar a reerguer o flow. Foi um monte. As pessoas se afastando dele. Isso não é verdade, não. Isso é mentira pra caralho. A reputação do Flow continuou excelente, inclusive. E, cara, as pessoas iam no Flow porque o Flow é o maior podcast do Brasil, cara. E eles tinham, sim, a agenda bombada. Eles conseguiram um monte de convidado forte. É só você pegar e ver os episódios depois. Vai lá e confere. É só pegar o 01. Porque eles Ele começaram eles a contar. recomeçaram mesmo? Não, ó, vamos ver. Vamos ver, ó. Ó, Matheus Ceará, foda. foda. Ó, ele falou que não tinha conseguido, que ninguém queria ir lá. Ó lá, só cara foda, cara. Roberto Popó. Popó, Caralho, Popó. Diguinho Coruja, Dileira, tudo gente bombado, pô. O Muca O Muriçoca. André o Leste foi no Gordox. dia que você foi, né? E, não, esse Ou não, foi- esse ele foi veio depois. depois. É. Cauê Moura. Aí, aonde que ele teve dificuldade pra ter gente? Ó, Diogo Portugal, o professor Rock, que é também bombado, o ministro. Aonde que ele teve dificuldade? E você acha que essas pessoas foram lá porque não existia uma construção do Flow Sardinha. já? Eles foram por quê? Porque Rodrigo tava começando Silva, do zero? pode crer. Tava começando do zero porra nenhuma. Ele já começou com uma... Ó, o Gabriel Monteiro, que tava super em polêmica naquele momento, que foi um outro injustiçado também. Começou do zero? Começou do zero, não. O pessoal não queria ir lá? Não, todo mundo queria ir lá, pô. E isso era uma construção que eu construí. Junto com o Igor, que eu construí, pô. Volta lá nos primeiros lá, vai. Acelera um pouco pros primeiros aí, pra ver os primeiros. Não, lá pra cima, você tá falando? É, que tá descendo, né? Deixa eu ver. É. Aí, só gente bombada, pô. Flow continua tendo acesso a convidados de nível alta classe. Cara,
Depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente tinha, cara. A gente não voltou pro patamar que a gente tava. Aí tem que ver, né? Tem que acreditar no que ele fala, né? Porque eu já não acredito muito. Quando a gente tava no hype. Auge que eu tô no hype, por quê? Por que vocês estavam no hype? Quem que fez você chegar na porra do hype? Entendeu? É tipo, surfa quando tá bom e quando tá ruim, quica e esquece quem ajudou, entendeu? Esquece quem fez a parada acontecer. Quem que construiu essa reputação gigantesca? Até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Não começou do zero. Então falar que eu rapidamente me estabeleci. Isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar que lá, no dia 8 de fevereiro de 2022, eu olhava pra frente e não tinha nenhuma perspectiva da gente de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim. Mas tinha um buraco enorme para tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato para pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar. Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto. Eles demoraram 1 ano para começar a pagar, entendeu? Então, tipo, eles tinham que me pagar alguma coisa. Eu construí a empresa e metade da parada é minha. Vai me tirar sem pagar nada? E eles pagaram um valor baixíssimo. Por que você demorou tanto para receber? Começar a receber? Porque eles estavam passando por um momento difícil e eu não... E aí eles falaram, a gente só pode começar a te pagar depois de 1 ano ou quando começar a dar lucro de novo? No contrato era quando começasse a dar lucro, entendeu? Certo. E aí eles podiam pagar, quando começasse a dar lucro, parcelas de 50 mil, que era o mínimo pelo contrato, entendeu? Aí depois passou 1 ano, deve ter começado a dar lucro, mas eles começaram a pagar, mas pagaram apenas 25 mil. Por quê? Qual que foi o argumento? Nenhum argumento. O argumento é... Só caiu 25? Não, o argumento é a gente faz o que a gente quiser. A gente paga quanto a gente quiser porque te tiramos fora. Não teve nenhuma troca de ideia do tipo, pô, Monark, o bagulho tá louco, mas... Não, é só agora vão conseguir pagar 25. E eu aceitei durante muito tempo porque eu gostava deles, entendeu? E queria acreditar. Não viu maldade? Não via maldade, cara. Eu não via maldade. Eu achei que eles eram... Eles eram ponta firme, né? Mas estava enganado. Mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã. Não faz sentido. Não tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive, o Monark Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar que foi com combinado. Ele, talvez... Tipo, a gente pegou coisas que estavam sobrando lá, porque a gente tinha muito equipamento no Flow Podcast. Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá, e ele perde o contrato com o Rumble e tudo acaba ali, e ele entra numa que ele tem que ir para os Estados Unidos. Tu se arrepende? E enfim, fizemos da live do argentino? Não. Que sério mesmo? pagar $5 mil para ele. Não, repito que Sério? Não, cara, porque eu tenho direito Porque tava na cara de que ia dar bosta. Cara, não importa. Tipo assim, você já sabia que você vivia numa ditadura. Pior, cara... Não foi ali que você descobriu. Mas, cara, peraí. Eu tenho o direito de comentar uma notícia. A gente não tava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os $50 mil. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente. Mas não pagou 50. Todo mês. Não pagou 50. Pagou metade, 25. Nunca chegou a pagar 50. Vamos ver se ele vai falar dos 25, ó. Para pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez nenhum... A gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte. Pausa. Né? Não tem nada disso que eu teria que passar a marca para ele no contrato. Não tá no contrato? Não, eu abro o contrato e te mostro aqui e você lê. Você lê o contrato. Não precisa ler, não. Mas no contrato não tem nada que eu tenho que passar a marca no contrato, não. Isso é mentira. Mais uma mentira do Igor. Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de $50 mil para o Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Mas não pagou. Família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro, ou que eu tô roubando.
Eu criei as dívidas. Quem saiu investindo que nem o louco? E você criou essa estrutura que não precisava. Queria trazer o CEO lá, que eu não era contra o CEO, que queria ganhar 50 mil, queria parte da empresa. Você viu que é interessante? Que ele fala que começou a pagar os 50 mil. Mentira, não pagou os 50 mil. Nunca pagou 50 mil, entendeu? Mentiu. Nunca pagou o valor do contrato, mesmo afirmando que tinha o lucro. O que eu precisava para pagar o valor de 50 mil reais para o Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer você não que paga eu o contrato? pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, para levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Não, eu quero rever o contrato. Eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não quero destruir, cara, era só pagar o contrato. Não quero destruir nada. Muito pelo contrário, eu abri mão de muita coisa, fui pro me fuder pra caralho sozinho, sem ninguém, sem equipe, sem gente, sem a credibilidade, que você ficou 5 a credibilidade, não ficou do 0, porra nenhuma, entendeu? Eu só queria que você honrasse a merda do contrato, coisa que você nunca honrou, cara. Nunca honrou, e nem pra me responder pra trocar a porra da conta. Entendeu? Aí você não quer que eu fique puto? Quer que eu fique o quê? Tomando no cu, Por que tem que trocar a conta? Essa parte eu não entendi. Porque eu tive um problema com a conta. Imagina, por exemplo, eu ter que... eu só consigo pagar o Monark daqui a 10 meses. Então, obrigatoriamente, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar, porque eu não consegui pagá-lo, porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Não faz sentido. Entendeu? Nunca teve calote. Nunca Ele sumiu, é um abraço, ele coloca como se eu só destruí ele. Como se ele fosse Flow, era eu também, mas mesmo cara. que você... Teve um problema financeiro por causa do cancelamento militante político. Os caras que queriam acabar com a minha raça, muito porque eu fazia as coisas polêmicas que fez você ter isso aí que você tem, cara. Você não teria isso aí. Você não teria esse problema e essa solução, esse barco gigantesco, se não fosse eu, cara. Ele acha que eu só fudi ele, tá ligado? Só fudi ele. Eu não atirei ele de Curitiba mas eu vejo ele. assim, ó, a partir do momento que comprou o BO, esquece o Monark. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca, como foi assinado lá. Tipo, já que ele tá falando do contrato, eu vou postar agora no Twitter o contrato e ele vê se tem alguma coisa de marca lá. Falando que eu tenho que passar a marca. O contrato que já foi assinado, que já tá tudo certo. Tá tudo certo. Lá do contrato só tem as cotas societárias, que eu tenho que passar as cotas societárias. Não tem nada nesse contrato de marca, cara. Você tá mentindo. Não tem nada de marca nesse contrato, Qual que é a parada da marca? Porque a marca é minha, entendeu? A marca do Flow é minha, tá no meu nome, entendeu? E no contrato não tem nada que eu tenho que passar a marca pra ele. Não tem nada no contrato. Então ele não comprou a marca. Ele não comprou a marca. O que ele comprou, afinal de contas? Comprou a empresa, a holding. A sua parte não. Isso. Mas isso significa que amanhã depois você pode chegar e falar assim, ó, quero esse nome de volta pra mim. Sim, e aí? Não é o contrato? Assinou o contrato, bichão. A marca não tava no contrato. Eu não tô pedindo pra passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark 4 anos atrás. A marca não é sua, cara. Dele. Então mostra no contrato onde tem que eu tenho que passar a marca pra você no contrato. Eu vou colocar o contrato no Twitter agora e vocês vão poder ver. Vocês veem lá se tem alguma coisa de eu tenho que passar a marca. Aí vocês julgam quem tá falando a verdade e quem tá mentira. Eu vou mostrar o contrato, vou publicar o contrato. Claro, vou tirar o endereço e tudo mais, mas vou pôr o contrato lá e você vê se tá escrito que eu tenho que passar a marca lá. Não tá, não tem isso no contrato. E agora? A marca não é sua não, bichão. A marca é minha. Eu escolhi não processá-lo. A sensação não, que você eu não tenho tem direito é de me que processar. eu sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo, né? Parece Você é culpado de não me pagar o contrato. Ele não menciona, né? Você viu que ele não menciona? Que ele nunca cumpriu o contrato, nunca pagou os 50 mil, mesmo tendo afirmado que tinha o lucro pra pagar. Por quanto tempo ele te pagou os 25? Ele faz uns 3 anos que ele tem pago 25. 25. É. Olha, continuou só com o Igor e deu certo. Caralho, 25 de 10 milhões? Parece que algumas Porra, pessoas... tu vai morrer e não vai receber, hein? Pois é, que contrato é de amigo, hein? Sobre entrar em contato. Bom, primeira coisa. Ele mandou uma mensagem pra mim, de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise. Foi né? ver depois, o meu, mas tinha o Jean, as nossas redes Então sociais. não respondeu por quê? Todas operam de um jeito meio esquisito depois daquilo lá, porque todo mundo mandou mensagem tudo quanto foi lá. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta,
falando pra eu mandar 50 mil reais, que era pra mudar isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação que eu também não vi e ficou perdido no limbo. E essa mensagem que ele mandou, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Ele também mandou uma mensagem para um cara que trabalhava com a gente aqui no Financeiro, que foi morar no Rio de Janeiro e, portanto, não tem mais nada a ver com a gente aqui. E aí, com essas duas mensagens, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Não, peraí. Sendo que ele tem o número do G. Por que tu não mandou pra mulher dele, que eu aposto que tu tem Eu também? mandei pra mulher dele. Tu mandou pra todo Mandei mundo? pra todo mundo. Falei, o Igor não quer falar comigo. Ela não respondeu também. Isso aí é caô, cara. Ele é mentiroso. O Igor é mentiroso, cara, infelizmente. Mandou pro Jean? Porque é o que ele já vai cobrar ali. Pro Jean não, mas pra Mariana, a esposa dele, não tá valendo? Ele tem o número da Mariana, que é minha esposa. Eu ele mandei. Tem o número de várias outras pessoas daqui. E era só ele fazer um pouco mais de esforço, porque a gente tá no mesmo lugar. É só ele ter vindo aqui, ido na minha casa. E a gente tentou mandar mensagem pra ele também. Eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim, aparentemente, ele tinha trocado de número e não avisou ninguém. E aí chegou um dia uma mensagem aleatória desse número e como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Não recebi e-mail, recebi porra nenhuma. E outra coisa, eu já falei várias vezes, cobrei várias vezes, tá pagando 25 mil, ele sabia disso. Era só ele começar a pagar, pô. Por que nunca começou a pagar o contrato? Só cumpre o contrato, cara. Compra a porra do contrato. A dele, tentou de tudo. Então é uma fantasia dizer que a gente não tá respondendo o Monark. Ele que não tá respondendo a gente. Bom, então o que tinha pra falar sobre o Monark é isso. Não pretendo falar outra vez, como eu já disse. Não cumpri o contrato, eu mandei mensagem sim pra Mariana, mandei mensagem pra ele, fui falar com o cara que era do jurídico, que deve ter falado com ele de tanto que ele sabe, certo? Cobrei na internet várias vezes antes de estourar, antes de cobrar de uma maneira mais enérgica. Não mencionou que nunca comprou o contrato. Mentiu falando que no contrato que a gente assinou tinha a marca, tava escrito que eu tinha que passar a marca. Não estava escrito no contrato que eu tinha que passar a marca, tá? É mentira, mais uma das mentiras. Mentiu várias vezes nesse vídeo, certo? E, pô, não quer cumprir o contrato, pô. Não quer pagar os 50 mil. Não falou que... Ele fala aqui, dá a entender que ele tá pagando 50 mil. Nunca pagou o contrato, tá bom? Nunca cumpriu o contrato. A verdade é essa. Você nunca cumpriu o contrato, cara. A verdade é que você... O fato de você de você ainda ser dono da marca do Flow. Veja, eu tenho essa marca há 4 anos já, entendeu? Eu nunca quis usar esse poder que eu tinha sobre a empresa Flow, entendeu? E, sim, se eu quiser, eu posso forçar eles a não usarem a marca, entendeu? Ou eles podem pagar um royalty sobre a marca. Eu tenho esse direito. Tá no contrato que eu tenho que passar a marca? Não tá no contrato, cara. Eu vou expor o contrato e você vai ver que não tem nada no contrato que eu tenho que passar a marca pra vocês, cara. Então a marca é minha. E se eu quiser exercer direito sobre essa marca, eu tenho direito sim. No contrato tá previsto que ele tem que pagar juros do que ele não pagou, entendeu? Então, que nesse é um juros caso... camarada também. É 1% de juros, mais correção da inflação, um negócio assim. Uhum. R$1 milhão 36 com juros meses, e tal. 36 que ele tem que me meses. pagar porque ele não pagou no contrato. Eu acho que o resumo é isso. O Igor coloca como se ele tivesse herdado porra nenhuma, como se não tivesse nenhum barco, tivesse começado do zero só porque teve uma crise no momento que eu ajudei. Ele fala que ele reconstruiu... Não, eu ajudei porque eu aceitei sair, entendeu? Tipo, se eu não fosse seu amigo, tá ligado? E quisesse o melhor pra vocês, eu podia ter batido o pé e criado mó fuzuê na internet e falado, não, vocês vão afundar junto comigo. Não foi isso que eu fazia. Eu podia ter afundado o barco naquele momento. Eu aceitei um contrato merda, um contrato filha da puta, entendeu? Que me deixa em desvantagem porque eu gostava de vocês, porque eu amava vocês, porque eu tinha construído todo esse... ele assinou porque ele sabia que daria pra te pagar e continuar vivendo. Também, e porque ninguém aposta em cavalo morto, velho. Sim, e Tá porque ligado? eu assinei esse contrato porque eu amava vocês, porque eu gostava de vocês, gostava do projeto e aceitei me fuder. Eles falam como se só eles tivessem herdado uma bucha, né? Eu peguei o pior momento da minha vida. Você fala do pior momento da minha vida, você não sofreu nem 1% do que eu sofri, cara. Fui perseguido pela justiça, uma coisa que você sabe foi injusto, velho. Que eu tava fazendo a mesma coisa que a gente combinou lá atrás de fazer, que é falar sempre o que pensa, sem filtro, pra ser um podcast livre e autêntico. Coisa que você desistiu e falou que tem missão. Missão porra nenhuma. Você abandonou a missão, você abandonou o propósito do projeto pra sobreviver e ganhar dinheiro, cara. E essa é a verdade, tá? E eu não teria vindo aqui exposto essa situação toda se você tivesse cumprido a porra do contrato e me respondido, mano. Falei com várias pessoas. Falei com a Mariana, falei com você, falei com o cara que era o antigo CFO, entendeu? Você conseguiria entrar em contato comigo facilmente. Não é difícil você conseguir entrar em contato comigo. Você sabe disso, cara. Entendeu? Você não queria, você queria me ignorar pra fazer
sei lá o que, esses jogos psicológicos seu, cara. Só cumpre a merda do contrato e a marca, se a gente quiser, se você quiser a marca, a gente discute, tá bom? E é isso, galera.